Olá, meu querido e minha querida aluno, aluna ICL. Vamos corrigir com você aqui o nosso simulado 4, primeira e segunda fase. Vamos fazer agora a primeira fase, daqui a pouco a gente faz o módulo para fazer a correção da segunda fase. Então com vocês aqui, simulado de primeira fase, simulado 4, 4 questõezinhas da parte de História do Brasil, questão de número 37, questão de número 38, e questão de número 39 e questão de número 40. Então, 37, 38, 39 e 40. Beleza? Vamos entrar de solo nessa parada aí, moçada. Questão de número 37. Há 12 anos que o doutor... desculpa, né? Leia os trechos de documentos a seguir. Vamos lá. Há 12 anos que o doutor Getúlio representa a ordem para o Brasil. Ser contra ele, se isso hoje ainda fosse possível, seria colocar-se contra si mesmo. Somos das poucas terras deste planeta em que o homem tem pão, tem casa, tem assistência, tem trabalho, tem paz, tem justiça. Uau! É o próprio paraíso na Terra, não é verdade? Trechinho tirado do jornal Estado de São Paulo, 19 de abril de 1942. Então veja que nós estamos falando de 42. 42 nós estamos na era Vargas, especificamente durante um período varguista que é marcado pela existência de uma ditadura, a ditadura varguista, também conhecida como a ditadura do Estado Novo, né? E veja que esse trecho que a gente acabou de ler, ele é altamente laudatório, né? Ele está elevando aí o nome do Getúlio, ele está colocando aí uma vibe positiva no governo do Getúlio, né? Tá falando que o Estado garante assistência, garante pão, garante casa, garante paz, justiça. É o Éden, né? Eu gostaria muito de viver num país assim. Olha o outro trecho aí. Meu pai trabalhou muito que já nasci cansado. Ai, patrão, sou um homem liquidado. No meu barraco chove, meu terno está furado. Ai, patrão, trabalhar eu não quero mais. Sambista Wilson Batista, num samba chamado Nasci Cansado. Veja que esse moço, sambista Wilson Batista aqui, ele já tem uma visão um pouco diferente da visão do primeiro trecho. Ele já está falando que trabalhar não dá camisa para ninguém, porque ele disse que o pai dele trabalhou tanto que ele nasceu cansado. E daí? O pai dele trabalhou tanto, e onde é que ele mora? Ele mora no barraco, e o terno que ele tem está furado. Então, quer dizer, eu vou trabalhar para quê? Se o trabalho ele não trouxe nenhuma gratificação, ele não trouxe nenhuma dignidade para o meu pai. Eu, por exemplo, sou fruto direto disso, eu estou aqui sem nada, sem condição nenhuma. Então, ele já tem uma visão muito diferente da visão do autor do primeiro fragmento. Isso foi um sucesso nos anos 30, né? Os dois fragmentos acima expõem visões contraditórias a respeito do mundo do trabalho nas décadas de 30 e 40 no Brasil. A esse respeito, podemos afirmar que 1. A política econômica intervencionista do governo Vargas desprezou o apoio norte-americano e aproximou-se aos países do eixo na Segunda Guerra, Alemanha e Itália, o que permitiu investimentos em infraestrutura e na indústria de base, contrariando os interesses da burguesia nacional, defensora da modernização nas relações trabalhistas. Esse item, você pode escolher o que está errado nele. Tem um monte de erros aqui. Primeiro fala que Vargas desprezou o apoio norte-americano e se aproximou dos países do eixo na Segunda Guerra. É o contrário. O Brasil, o Vargas foi pragmático, né? Ele tentou tirar proveito de lado a lado, mas ele acabou fechando com quem? Ele fechou com os aliados. Tanto que o Brasil rompeu as relações com o eixo e o Brasil ainda viria mandar a FEB, Força Expedicionária Brasileira, para combater na Europa contra os países do eixo. Esse é o primeiro erro gravíssimo aí. Fala que o investimento contrariou a burguesia nacional porque ela é favorável à modernização das relações trabalhistas. Espera aí, só um minutinho. Primeiro que investimento em infraestrutura não tem nada a ver com relação trabalhista. E o Vargas realmente fez o investimento e ele não contrariou a burguesia, pelo contrário, foi ao encontro dos interesses da burguesia porque ele gerou a infraestrutura para a burguesia poder ganhar em cima. Segundo, dizer que a burguesia está defendendo a modernização nas relações trabalhistas, nada a ver. Na verdade, é o Estado interventor que está criando uma legislação
trabalhista, a partir de uma intensa mobilização dessa classe operária que ocorreu durante todo o período da República Velha. Beleza, moçada? Então, número 1 está totalmente errada. 2. O antagonismo expresso nos dois fragmentos evidencia as dificuldades do Estado getulista em promover sua política de controle da classe trabalhadora. Ele não está dizendo que ele não conseguia controlar, está dizendo que ele tinha uma certa dificuldade. Apesar de a legislação sindical e social garantir determinados direitos que protegiam os trabalhadores, como negar salário mínimo, férias remuneradas, proteção contra acidente do trabalho, salário mínimo, como salário mínimo, a CLT criou dificuldades para a organização das greves e a legalização de sindicatos. Perfeito. Vargas cria a legislação, mas Vargas tira a possibilidade desses trabalhadores se organizarem, se mobilizarem e fazerem a greve. Então ele precisa usar recursos do Estado para impedir que esses trabalhadores tenham uma mobilização. Então o número 2 está corretíssimo. Terceiro, o governo estimulava o peleguismo e o assistencialismo dos sindicatos. Por esta prática, os líderes trabalhistas aceitavam sua política, dobrando-se às vontades do governo, corroborados pela distribuição das contribuições sindicais pelo Ministério do Trabalho, no sentido de esvaziar o movimento operário. Opa! Fala que Vargas estimulava o peleguismo. Goiano, o que é peleguismo? É uma expressão que surgiu ligada ao movimento sindical, que se refere a uma expressão de um utensílio que tem lá na fazenda, que tem lá no Aras, que é o pelego. O pelego é um forro que você coloca em cima da cacunda do animal para você colocar a sela, né? Para você poder arriar o cavalo. A função do pelego nesse sentido é impedir o choque, o atrito da sela com o lombo do cavalo, da sela com o lombo do animal. Então, metaforicamente falando, o que seria um sindicato pelego? É aquele que se coloca entre o trabalhador e a classe patronal. É aquele que impede o choque dos trabalhadores com os patrões. E como é que você sustenta esse sindicato? Por meio do imposto sindical que foi criado na época do Getúlio Vargas. Os repasses que o Estado fazia para os sindicatos. Então, o terceiro item também está correto. 2 e 3 até agora, né? Número 4. A aproximação do varguismo aos fascismos europeus pode ser identificada na visão de ordem social do primeiro fragmento do jornal, responsável pela comunhão dos trabalhadores ao governo e ao espírito de nação. Bom, aqui nós temos uma controvérsia, que é o seguinte: apesar de você encontrar características fascistas no Getúlio, mas não é possível dizer que Getúlio tenha abraçado o fascismo. Até porque aqui faltava a ideia do partido único, faltava a ideia da ideologia, que não havia nenhuma. Aqui não teve mobilização para que Vargas chegasse ao poder, ele chegou de repente. Nos regimes fascistas existe todo um preparatório para que o golpe aconteça, né? Seguindo, esta visão foi, porém, combatida, ou seja, essa visão do Vargas, né, se aproximar do fascismo, ela foi combatida pelos intelectuais ligados ao movimento modernista, tais como Alberto Torres, Villa-Lobos e Mário de Andrade, os quais, juntamente com a Igreja Católica, defendiam a democratização do Estado e uma aproximação ao modo de vida americano. É preciso ter muita cautela nisso, porque intelectuais como Villa-Lobos, por exemplo, trabalharam no Estado Novo. Oswald de Andrade trabalhou no Estado Novo. Carlos Drummond de Andrade trabalhou no Estado Novo. Aqui fala de a Igreja Católica defendendo a democratização. Na verdade, a volta do ensino religioso foi um artifício nas escolas, lógico, né? Foi um artifício, um instrumento usado pelo Getúlio exatamente para cooptar a Igreja Católica, que esteve mansinha, pianinha, durante o tempo aí em que Getúlio esteve à frente do poder. Então, correto aí é o 2 e o 3. E que letra que está isso aí? Letra C de Cascalho Rico, Minas Gerais. Marca aí pra gente, por favor. Questão 37, letra C de Cascalho Rico, Minas Gerais, 2 e 3. Tranquilo, meu amigo, tranquilo, minha amiga. Sussa. Coisa boa. Questão de número 38.
Para alguns autores, a emergência do populismo na política brasileira está relacionada com a situação de transição da chamada sociedade tradicional para a sociedade moderna, capitalista, urbana e industrial. O populismo, galera, enquanto fenômeno político, ele está exatamente naquele processo de urbanização e industrialização que os países da América Latina vão viver no final do século XIX e no começo do XX. Você tem um aumento da urbanização, você tem um peso maior da indústria na atividade econômica, você tem um peso maior do operariado na força de trabalho. E lógico que aquela burguesia nova, incipiente, ou seja, que está em formação, ela ainda não tinha mecanismo suficiente para lidar com essa classe operária. Então quem que entra em cena? Entra em cena o Estado. Isso na Argentina, isso no Brasil, isso no México, isso no Uruguai. Tá ok? Assinale a alternativa correta. Circula correta, puxa a seta, escreve certo do lado. Letra A. Como fenômeno político exclusivo do Brasil, o populismo tem suas raízes no processo de redemocratização iniciado com a queda de Getúlio Vargas em 45. Para se manter no poder, o governo Dutra buscou apoio das populações rurais. Tudo errado. Primeiro que o populismo não é exclusivo do Brasil. Um dos grandes nomes do populismo é o Perón na Argentina, Arbenz na Guatemala, Cárdenas no México. Segundo, que ele não surge com a queda do Vargas, é o próprio Vargas o protótipo de governo populista no Brasil. E aí ele fala que o Dutra, para se manter no poder, ele buscou o apoio das populações rurais pobres, né? Meu pai do céu, né? Dutra fez um governo impopular, extremamente impopular. B de bola. O Estado populista procurava conquistar e manter uma base de apoio político nas populações urbanas, sendo sensível às pressões populares. Por outro lado, procurava manipular e conduzir as aspirações populares, aparecendo como Estado mediador. É isso que caracteriza o populismo. O Estado populista, ele fica, de certa forma, numa posição em que ele faz exatamente a ponte entre o capital e o trabalho. E como é que ele faz isso, senhor Goiano? Ele convence o capital, a burguesia, os proprietários dos meios de produção, de que eles devem fazer concessões à classe trabalhadora para evitar que essa classe trabalhadora se mobilize. Por outro lado, ele convence a classe trabalhadora a aceitar essas concessões, esses benefícios que o Estado vai conceder, em troca de eles não se mobilizarem, de eles não fazerem greve, de eles não incomodarem o Estado. Então o Estado aparece como um grande mediador. Ele vende para a classe trabalhadora de que ele é sensível e quer cuidar das questões da classe operária, mas ao mesmo tempo ele governa para a classe dominante, apenas fazendo concessões à classe dominada. Então a letra B tem jeitão de resposta. Senhor Goiano, posso marcá-la? Pode, mas não deve. Espera eu ler a C e a D. Letra C. No contexto da democracia liberal deste período, o Estado populista se abstinha de intervir na economia, ou seja, ele não se intervinha. Ele se abstinha de intervir na economia e nas relações de trabalho entre patrões e empregados. Foi o contrário que nós falamos agora, né? A mediação entre as aspirações populares e o Estado era feita pela aplicação direta das leis, totalmente fora. Estado populista é extremamente interventor, ele cuida dessa relação capital-trabalho, ele está diretamente relacionado a isso. Letra C. O autoritarismo como característica do populismo provocou a desmobilização das manifestações políticas das classes médias e populares, levando-as à apatia e à despolitização. Primeiro erro, o autoritarismo não é necessariamente uma característica do populismo. Ah, mas teve líder populista como Perón e como Getúlio que foi autoritário. Teve. Mas você teve JK que não foi, você teve Jânio Quadros que não foi, você teve João Goulart que não foi, você teve Batlle no Uruguai que não foi, você teve Arbenz na Guatemala que não foi, você teve Cárdenas no México que não foi. Percebeu? Segundo erro, fala que as camadas médias e populares e que foram desmobilizadas, elas passaram a se comportar com apatia e despolitização. Você está dizendo que o povo, uma vez vitimada pela ação do governo populista, foi incapaz de demonstrar politização e mobilização. Negativo. Embora eles tenham se procurado desmobilizá-lo e desengajá-lo da luta, eles mantiveram uma postura
de mobilização e de enfrentamento durante todo o tempo. Não lembra da questão passada que fizemos? Que o Vargas teve dificuldade para disciplinar o mundo do trabalho? Tudo bem? Então, correta aqui mesmo é a letra B, de Buriti Alegre, Goiás, terra de Marrone, a segunda mais mentirosa do Brasil. Oh, você não consegue ouvir a voz do moço, né? Tudo bem, meu pai também é de Buriti. Galera, tranquilo, né? Belezinha? Muito bom. Vamos agora para a nossa questãozinha de número 39. A respeito do panorama cultural na década de 50 no Brasil, podemos afirmar que 1. O uso da imagem da mulher era comum nas revistas femininas, tais como o Jornal das Moças, Querida e Cláudia, associada à venda de produtos de moda, cosméticos, adereços ou de cunho doméstico, abrangendo desde produtos para casa, como eletrodomésticos e alimentos em geral, até remédios, uma vez que no lar era ela quem deveria cuidar da saúde e higienização das crianças. Ô Goiano, como é que eu faço numa questão como essa? Porque eu nunca vi falar da Jornal das Moças, Revista Querida. Acho que Cláudia eu vi um dia lá no meu dentista, fui arrumar meu aparelho lá, vi uma revista Cláudia lá. Como é que eu faço nesse caso? Elementar, minha cara aluna, elementar, meu caro aluno, você usa o seu dedinho, pega o seu dedinho, tampa os nomes que aparecem e leia o resto. Se o resto fizer sentido para você, não é o nome que vai descaracterizar a afirmativa. Se o resto não fizer sentido para você, não é o nome que vai tornar o item correto. Então o que você deve ler aqui? A imagem da mulher na década de 50, veja, 70 anos atrás. A imagem da mulher era vinculada às questões do lar? Doméstico, cuidado de criança, eletrodoméstico, cuidado da casa? Claro que era, porque vendia-se a ideia de que a mulher era do lar. Eu lembro de ver na minha infância, adolescência, sei lá, eu lembro de às vezes ver as pessoas preenchendo ficha de cadastro e aí perguntava para a mulher, qual que é a função da senhora? Ela falava, do lar, eu sou do lar. Ou seja, o lar era da mulher, né? Por isso que o homem não ajudava nas tarefas domésticas, né? Era a mulher que tinha que lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças. O homem ia lá, trabalhava fora, chegava, sentava no sofá, abria uma cerveja e ia ver jogo de futebol. Simples assim. Então, lógico que está correto isso aqui, tá? Uma visão estereotipada, né? De que a mulher é da casa, a mulher é do lar, a mulher é da faxina, a mulher é da cozinha. Até hoje, você pode olhar, a maior parte das propagandas de sabão em pó, de detergente, coisa ainda é feita por mulheres. Mesmo já com todas as mudanças que vivemos aí na nossa sociedade, né? Segundo, no cinema, Chanchadas da Atlântida. A Atlântida era o estúdio que fazia filme no Brasil. Chanchada era um tipo de filme marcado por um tipo de humor meio tosco, sabe, uma coisa meio Zorra Total, né? Um humor assim, pegava obras lá de Hollywood, fazia sátira, é isso, chanchada é isso. No cinema, Chanchadas da Atlântida representava uma alternativa de entretenimento para as classes populares. Parece que você já viu isso em algum lugar, hein? Realizando sátiras, paródias e deboches de tipos e mitos criados em Hollywood, como em Matar ou Correr, e Nem Sansão e Nem Dalila. É isso. O cinema brasileiro nessa época produzia isso. Era filme de comédia de gosto duvidoso, né? Que para mim é a melhor definição de chanchada. Oscarito, Grande Otelo, sem nenhum prejuízo para o talento desses atores, tá? Oscarito, Grande Otelo, Mazzaropi, né? A ideia era você fazer rir. Era você entreter a população mais pobres, mais simples, né? Quando é que o cinema brasileiro começa a romper com esse padrão? Com o cinema novo. Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, né? Essa galera que começa a filmar aí e começa a trazer um tom mais crítico, mais ácido, mais reflexivo. Aqui não existe isso não. É entretenimento mesmo e de gosto duvidoso. Por que isso eu rio, Goiano? Eu rio porque quando você olha essas comédias aí que vivem saindo no cinema, Minha Mãe é uma Peça, Até que a Sorte os Separe, ou coisa parecida, De Pernas pro Ar, né? A ideia é humor simples também. É humor fácil, né? É aquela coisa meio, vamos provocar um riso rápido aqui sem precisar pensar muito. Então a 2 também está correta.
Terceiro, na música, o ritmo da bossa nova ocupou o centro das atenções do mercado discográfico, ao se identificar com o nacionalismo musical, incorporando o samba-canção e contrapondo-se à invasão cada vez maior do jazz e do rock dos Estados Unidos. Epa! Que a bossa fez sucesso é incontestável, que a bossa causou impacto no mercado discográfico, inconteste, que a bossa nova foi sucesso internacional, inconteste. Só que o que está errado aqui é que fala que ela incorporou o nacionalismo musical. Não. Fala aqui que ela era contraposta à invasão do jazz e do rock. Para lá. A bossa nova foi um fenômeno musical aberta a influências estrangeiras, principalmente ao jazz vindo dos Estados Unidos, da América do Norte. A ideia da bossa nova era absorver as influências externas e produzir uma música nossa, de qualidade, uma música elitizada, uma música mais bem elaborada, né? Então, por isso que ela é muito comparada com Juscelino Kubitschek. A gente diz que Juscelino está para a política, assim como a bossa nova está para a cultura. Por quê? Porque ela era aberta a influências estrangeiras, ela foi muito influenciada pelo jazz. Foi influenciada e influenciou. Beleza? Então é o oposto do que está dizendo aqui. Quarta, o governo Juscelino Kubitschek e sua política cultural de aproximação das massas, apoiado pelos intelectuais da época, trouxe um clima de euforia ao país, promovendo a defesa da cultura nacional diante da presença cada vez maior dos produtos estrangeiros, como a Coca-Cola, e ainda incorporando os setores mais pobres da população ao consumo de bens domésticos. Tudo errado. JK abre o mercado brasileiro à importação de produtos estrangeiros, à entrada de empresas multinacionais. Juscelino Kubitschek nunca foi nacionalista e eu não posso afirmar que a política dele, em momento nenhum, tenha sido uma política de aproximação com as massas. Embora no discurso tenha havido a ideia de que o progresso que estava chegando ali estava chegando para todos, mas na prática não são as camadas populares que se beneficiam do governo dele. Quem compra carro eletrodoméstico no Brasil na década de 50, gente? Só a burguesia, latifundiário, no máximo classe média alta. Beleza? Então estão corretos 1 e 2. 1 e 2 é dado pela letra A. A de Anápolis, Goiás, terra de Santa Ana. Aí sim, hein? Tranquilo, meninos? Tranquilo, meninas? Muito bem. Chegamos agora à nossa quarta questãozinha de primeira fase e última também, né, da correção aí, que é a questão de número 40. Uma questãozinha sobre ditadura militar, né? Pelo período de abrangência, a ditadura é sempre uma temática bastante cotada para nós aqui, né? Então vamos lá. Leia com atenção os slogans. Pra frente, Brasil. Ninguém segura este país. Até 1964, o Brasil era o país do futuro. Agora o futuro chegou. Brasil, ame-o ou deixe-o. As alternativas abaixo propõem uma leitura desses slogans, relacionando-os às questões políticas, econômicas e sociais do período da ditadura militar do governo Médici, 1969-1974. 1. A política de nacionalização da economia aumentou o ritmo de industrialização e da geração de empregos, elevando os salários dos trabalhadores urbanos e rurais e justificando, portanto, a noção de que o Brasil caminhava para frente. Oi, muita calma nessa hora. Primeiro porque você não tem nacionalização da economia. A economia da ditadura militar ela era baseada num tripé. Eu sempre faço questão de contar isso para você. A economia da ditadura ela era baseada num tripé. Você tem a parte da indústria de base, ou seja, siderurgia, metalurgia, transporte, né? Infraestrutura de um modo geral, que era mantida e fomentada pelo capital estatal. Então, portanto, aquela visão também de que o Estado é um Estado liberal, é um Estado que não é interventor, cai fora, ela não existe. Segunda coisa, a indústria de bens de consumo não duráveis. Bens de consumo
não duráveis. Essa indústria ficou na mão de quem? Ficou na mão do capital privado nacional. Ou seja, a burguesia brasileira. Que setores são esses? Alimento, vestuário, calçado, bebida, fabricação de móveis e outras cositas mais. Ela fica na mão do capital nacional. Agora, o terceiro item, né? O crème de la crème, como diriam os franceses, o filé mignon, a nata da nata, que era exatamente as indústrias de bens de consumo duráveis. O que são duráveis, tio Goiano? Carros e eletroeletrônicos, eletrodomésticos de um modo geral. Essa ficou na mão de quem? Na mão do capital multinacional, na mão do capital estrangeiro. Então não me venha com essa conversa de que o governo da ditadura nacionalizou a economia. Totalmente errado. Ah, porque na época da ditadura era o nacionalismo, né, tio Goiano? Depende, se você está falando de nacionalismo, de cantar o hino nacional nas escolas e hastear a bandeira e desfilar no 7 de setembro, verdadeiro. Se você está falando de economia, é uma palhaçada isso aí. Porque o filé mignon não ficou com o capital nacional, ele ficou com as empresas estrangeiras. Simples assim. Outra coisa que está errada aqui é falar que o salário do trabalhador melhorou. Pelo contrário, o modelo econômico da ditadura arrochou o salário do trabalhador. É um modelo extremamente impopular e é por isso que ele foi implantado num período de ditadura, porque numa democracia não seria possível. Ah, mas meu tio fala que naquela época o povo comprava as coisas, comprava a prazo, a crediário, a perder de vista. Tinha mais gente da família trabalhando fora. Mas se você pegar o índice do salário em 1964, imaginar que o salário em 1964 ele valia 100 qualquer coisa, em 74, 10 anos depois, ele valia apenas 49. Ele perdeu muito do seu poder de compra em 10 anos. Então, o número 1 está totalmente errado. Corre dele. 2. Enquanto o discurso oficial aproveitava conquistas esportivas, como o tricampeonato mundial de futebol, para criar um clima de euforia e ufanismo, exaltação do nacionalismo de forma exagerada, né? Na base do ninguém segura este país, a repressão perseguiu e a censura calou as forças de oposição ao governo militar. Impecável. Enquanto o Brasil estava lá preocupado com a Copa do Mundo, muita gente sendo torturada, muita gente sendo presa, muita gente sendo exilada e a censura impedindo que a imprensa noticiasse qualquer coisa que não fosse ao encontro desse discurso ufanista, sensacionalista do período. Então, a número 2, corretíssima. Terceiro, o sentimento compartilhado pela população brasileira de que o futuro chegou era respaldado pelo chamado milagre econômico, que produziu uma distribuição de renda mais equitativa, ou seja, mais igualitária, criando as condições para ampliação do consumo de bens duráveis, eletrodomésticos, acesso à educação e aquisição da casa própria. Ô, me ajuda aí. Meu amigo, distribuição de renda é algo que nunca ocorreu no Brasil. Houveram programas de transferência de renda no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula e no governo Dilma. Programas de transferência de renda. Distribuição de renda efetiva nunca houve. E quando se fala de ditadura, uma das maiores consequências da ditadura para a economia brasileira foi exatamente uma brutal concentração da riqueza. No auge do milagre econômico, se perguntava para o ministro Delfim Neto: ministro, quando é que o senhor vai distribuir a riqueza? E ele falava assim: primeiro é preciso deixar o bolo crescer para depois o bolo dividir. Isso era o ministro Delfim Neto. Cresceu o bolo e os mais pobres nunca viram uma fatia desse bolo. Então, a número 3 está totalmente errada. O Brasil tem hoje uma das piores distribuições de renda do planeta Terra. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E isso está na raiz muito forte da nossa violência. Quarta e última. O slogan Brasil ame ou deixe, profundamente intolerante, expressava a ideia veiculada pelo discurso oficial de que opor-se ao governo por qualquer meio era um ato contrário aos interesses legítimos da nação brasileira, que buscava a paz, a harmonia e a ordem social assegurada pelos governos militares.
Isso era o discurso oficial. Ou seja, você está criticando o governo, não está? Pois é, então se você está criticando o governo, você está criticando o Brasil. Então se você está criticando o Brasil, você não ama o Brasil. E o que deve acontecer com quem não ama o Brasil? Rua, vai-se embora. Você já ouviu alguém fazer crítica ao atual governo e ouvir dos defensores do atual governo, vai para Cuba, vai para Venezuela? Não, não quero ir para Cuba, não quero ir para Venezuela, até porque não sou simpático com aqueles governos. Agora, eu não sou obrigado a concordar com uma política que eu discordo dela, que eu não concordo. Uma política que, aos meus olhos ela está ruim. Só que, por enquanto, a gente ainda tem uma democracia por aqui. É um direito meu fazer oposição, tem CPF. Eu sou um cidadão, pagador dos meus impostos. Agora, naquele tempo, era uma ditadura. Então, fazer críticas ao governo, não concordar com uma linha política, era um convite para você ser exilado do país. Ou, se você tivesse menos sorte, para ser preso, torturado e, às vezes, até morto nas mãos do aparato repressor. Então, certíssimo. Estão corretas aqui o 2 e o 4, que é dado pela letra D. Letra D de Dracena, Minas Gerais. Olha que bacana, hoje não repetimos questão nenhuma. Olha aí, não repetimos letra, né? CBAD. Tranquilo, meu amigo, tranquilo, minha amiga. Tá aí, corrigido para vocês a primeira fase. Espero que você tenha ido muito bem. Daqui a pouco a gente vai fazer também o gabarito da segunda fase contigo. Obrigado, viu?